Mais uma informação importante para você que está preocupado com o pente fino do INSS. Olha uma declaração do presidente, do ministro da Previdência Social. Nem todos serão chamados para perícia presencial, ou seja, isso aqui é um adicional importante, para você que recebe algum tipo de benefício por incapacidade por parte do INSS. Eu já vou contar para você todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Essa matéria, meus amigos, está no site da jovempan.com.br, Então, antes das pessoas dizerem, não, essa é mentira, essa informação é inventada, Não, gente, está no site da Jovem Pan, O governo anunciou um pente fino em 800 mil benefícios temporários. É importante salientar, gente, que aqui há uma certa divergência entre alguns sites, Uns dizem que é 800 mil, outros dizem que é 900 mil, e tem outros, gente. Tem alguns sites que já vem trazendo a informação que até o fim do ano, o governo federal quer concluir esse pente fino. Já tem outros sites que dizem, não, o forte do pente fino vai ser em 2025. Eu não sei, gente, eu estou acompanhando e conforme as informações vão chegando, nós vamos repassando para você que é inscrito aqui do nosso canal, O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, esclareceu que nem todos, olha que informação importante, que nem todos os beneficiários serão convocados para uma perícia médica presencial, pois alguns casos pode ser resolvido por cruzamento de dados e inteligência artificial. Ou seja, meus amigos, a inteligência artificial também vai entrar para ajudar o INSS a procurar benefícios irregulares desse pente fino agora em 2024. Segundo o ministro da Previdência Social, o deputado Carlos Lupe, a revisão de benefícios sociais temporários como auxílio-doença deveria ocorrer a cada 2 anos, mas não é realizada desde 2019. O objetivo da revisão é verificar a validade dos benefícios vigentes há mais tempos. Para entrar na checagem de possíveis fraudes, ninguém aqui é tribunal de inquisição, não. Não estamos aqui para tirar direito de ninguém. Direito é quem tem direito, disse Lupe. Lupe também destacou que a utilização de cruzamentos de dados evitará a formação de filas nos postos de atendimento, facilitando o processo de revisão. Estamos tratando de 40 milhões de seres humanos. Não é o número financeiro que tem que ser discutido nessa hora. Eu quero discutir o número financeiro desse dinheiro mal aplicado, ou seja, na questão da corrupção, no juro excedido de juros, impacáveis, digamos assim, que nós temos, juros. Ele falou impacáveis, Será que é juros impagáveis, que nós temos? Mas taxas de juros exorbitantes que nós temos, que fazem aumentar a dívida interna e externa brasileira, Ou seja, o ministro da Previdência Social não está muito preocupado, gente, com o gasto da Previdência Social. Ele tá preocupado, com a questão do juro exorbitante, está preocupado com a corrupção e tem que estar preocupado com isso mesmo, gente. O que gera, digamos assim, a falta de dinheiro nos cofres públicos, sabemos muito bem que é a corrupção. Mas essa informação aqui, ela veio a calhar, porque o próprio ministro da Previdência Social, reforçou que nem todos serão convocados para uma perícia presencial, ou seja, vai usar o cruzamento de dados, vai usar a inteligência artificial para tentar chegar em benefícios que realmente exista suspeita de prova. E aí, nesse caso, a pessoa vai ter todo a sua amplo, vai poder se defender, essa é a palavra mais certa para usar aqui, não vai cortar apenas por cortar. Gente, isso é o que diz, o ministro da Previdência Social. Ele fala, que, por exemplo, em benefícios
previdenciários temporários desde de 2019, né? Não acontece esse pente fino, né? Gente, não acontece pente fino porque todo mundo lembra que entrou a pandemia, mas já estava prestes a começar o pente fino, se não me falha a memória, em 2020 ou 2021. Aí veio a pandemia, as agências do INSS em todo o país precisaram fechar as portas. Gente, é um negócio bastante espinhoso, né? Essa questão de pente fino. A gente sabe, né, a gente que acompanha o dia a dia da Previdência Social, a gente que acompanha o dia a dia da política nacional, sabe que o Carlos Lucas está fazendo isso a contragosto, gente. Ele toda a vida foi contra essa questão de pente fino, né? E como eu trouxe num vídeo anterior que eu até comentava, né? Que tem uma ala do governo que está totalmente preocupada com essa questão de pente fino, porque vai afetar a base do presidente Lula, né? E inclusive alguns, né, desses membros políticos ligados ao governo falam assim, olha, o presidente Lula pode inclusive comprometer a sua reeleição se caso ele se tornar candidato. Por quê, gente? Porque isso aí vai ser um prato cheio para a oposição, né? A oposição vai bater firme no presidente Lula, como, né, quando o presidente Lula era oposição, fazia no pente fino. Nós lembramos muito bem, né, como que o PT, como que os partidos de oposição naquela época brigaram bravamente. Por pouco eles não impediram o pente fino na gestão lá do Michel Temer, né? E na revisão do Bolsonaro também bateram de frente, né? Ou seja, até amenizaram, né, digamos assim, a força, né, do pente fino, que poderia ser muito maior, poderia ser muito mais abrangente, né? Graças ao PT naquela época e aos partidos de oposição ao Bolsonaro, né, amenizaram o pente fino, como fizeram, né, lá na revisão do Michel Temer. Por quê, gente? Foi a oposição, né, que, por exemplo, que criou aquela parte lá, né, onde isenta aposentado por invalidez, né, que tem 55 anos de idade, né, e 15 anos de aposentadoria. Foi a oposição que aplicou, que conseguiu aprovar essa emenda, né, esse dispositivo constitucional, né, que até então não tinha. Ou seja, se fosse da vontade do Michel Temer naquela época, as pessoas com 15 anos recebendo aposentadoria por invalidez junto com o auxílio-doença, se tivesse 55 anos, iriam passar sim pelo crivo da perícia médica, né? Por parte do governo naquela época, ficaria isento só aquelas pessoas que recebiam a aposentadoria que já tinham 60 anos, né? Porque já tinha uma lei vigente naquela época, desde de 2015, uma lei que foi aprovada no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, gente, o pente fino, né? Todos os dias vem um capítulo diferente, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, né? E o que de fato, a certeza concreta é sobre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez nessa versão, né? Só esse canal aqui, gente, já está entrando, né? Já está entrando para o terceiro pente fino, né? Ou seja, a gente conhece um pouquinho de como isso funciona. Eu acredito, gente, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho analisado, né, que eu acho que, mais uma vez, quem vai passar por revisão médica pericial, com toda certeza será, né, quem recebe aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Não estou dizendo aqui que beneficiários do BPC não vai passar, mas acredito que um grupo bem menor. Por quê, né? Me parece que eles vão focar mais no gasto. E tomara, vão ficar aqui na torcida que essa ala do governo, que é contra o pente fino, né, pressione mais o governo, né? Será que a Simone Tebet e o Fernando Haddad têm mais força que a grande maioria dos governistas, né? Vamos ficar acompanhando isso, né? Mas o importante é saber que, né, existe sim gente do próprio governo que é contra o pente fino. É bom deixar claro aqui também, né, gente? Dentro da gestão do próprio Bolsonaro, naquela época também tinha gente do próprio governo que era contra o pente fino. Porque todo mundo sabe, gente, quem tem um pouquinho de juízo sabe que quem padece mesmo com essas revisões médica-pericial geralmente é a população mais pobre, é a população carente deste país.